Pessoal, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, também recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à nossa palestra, fazendo a prece de abertura e agradecendo principalmente a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que estejam conosco na noite de hoje, envolvendo a cada um de nós aqui presentes, que possamos receber tudo aquilo que estivermos necessitando para o momento, que cada um possa sair daqui melhor do que quando entrou, e levando para os seus lares um pouquinho dessa luz e dessa paz que toda essa equipe espiritual maravilhosa nos oferece na noite de hoje, pedindo que envolvam com muito amor e muita luz nosso palestrante de hoje, nosso companheiro Edilson, para que ele possa transmitir o seu conhecimento para a gente, possamos refletir a respeito de tudo aquilo que foi falado aqui hoje, que da melhor forma possível a gente consiga também colocar em prática em nosso dia a dia. Iniciando a nossa reunião da noite, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos recebendo aqui mais uma vez nosso companheiro Edilson Ascencio, presidente do Centro Espírita Leonor, que gentilmente atendeu o nosso convite para a noite de hoje. Obrigado, Edilson, mais uma vez. Gente, boa noite. Obrigado pelo convite, pela recepção, é sempre um prazer estar aqui, né? Aí o Wilson fica obrigado a ir lá também, né? A gente faz o convite e ele recebe a visita dele lá com muita satisfação. Pessoal, o palestrante, talvez a parte mais difícil, você deve saber isso, é a gente identificar o tema, né? Então eu pensei em simplificar para mim mesmo e resolvi falar de Jesus. Encontros com Jesus. Até porque nós podemos ver nas Escrituras Sagradas diversos momentos marcantes de encontros com Jesus. O encontro de Nicodemos, quando ele vai a Jesus à calada da noite, investigá-lo sobre a reencarnação, né? O encontro dele com João Batista, quando João Batista observa a chegada de Jesus e diz, é o Messias, né? O encontro com Zaqueu, quando Jesus desce da árvore, né? Hoje estarei contigo. Enfim, são vários encontros. O encontro com a mulher hemorroíça, demais. Eu vou falar especificamente de dois encontros que não estão propriamente nas Escrituras, mas nas obras de Francisco Cândido Xavier, né? Narradas por Emmanuel, né? A primeira está lá no livro Há 2000 anos. Para quem não conhece, Emmanuel foi o grande tutor da obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E em especial nessa obra, Há 2000 anos, ele narra em primeira pessoa, ele, Emmanuel, a encarnação em quando ele viveu a época de Jesus, né? Quando ele fora senador romano. Ele foi Públio Cornélios Lentulus, casado com Lívia, um espírito superior, e tinha uma filha pequena, Flávia, né? Vivia como senador romano, até que, num determinado momento, eis que aparece um grande problema e um obstáculo na vida dele. Como todos nós temos, né? A filha pequena, Flávia, é diagnosticada com lepra, né? E a lepra, naquela época, é quase uma condenação de morte, se não fosse uma condenação de morte, elevada ao isolamento. Isso trouxe uma série de aborrecimentos para Públio, a ponto dele ser chamado por Tibério, o imperador romano na época, que o aconselhou que deixasse Roma. Era muito complicado ter alguém naquela condição no seio do Senado romano. Então Tibério sugere a ele que ele saia e que ele vá à Palestina, por exemplo, e dá a ele uma incumbência. Ele gostaria
que Públio fosse até a Palestina, aonde o governador era Pôncio Pilatos, e lá ele observasse e auditasse a administração de Pilatos em Jerusalém. Haviam informações de que Pilatos havia se envolvido com o clã judeu a nível de negócios, que estaria desviando recursos de Roma. Então, é dado a ele essa atribuição oficial, mas ao mesmo tempo era uma maneira de que Públio deixasse Roma naquele momento, para que tratasse da saúde da menina, longe do Senado romano. No entanto, Tibério faz a ele mais um pedido não oficial. E diz a ele: senador, há informações de que em Jerusalém, na Palestina, há um homem de nome Jesus, que tem feito curas milagrosas, ressuscitado mortos. E eu gostaria que o senador fosse com a incumbência de identificar quem é esse Jesus, a fim de que, se possível, ele viesse até aqui. Tibério era um sujeito que tinha muitos problemas de saúde, né? Então ele pensou: talvez esse homem possa me curar. Então o Públio recebe essa incumbência extraoficial para que ele vá a Jerusalém, além de tirar a menina do seio do Senado romano, verificasse oficialmente a atuação de Pilatos, mas trouxesse informações quem era Jesus. Então Públio, com sua família, segue para Jerusalém. E o interessante nessa história é que quando ele chega em Jerusalém, numa outra obra do Espírito Lúcio, O Amor Venceu, há um relato de que tanto Pilatos quanto Emmanuel, Públio Lentulus e Lívia já tinham vivido encarnações anteriores no mesmo núcleo familiar. Então, quando ele chega lá, Públio percebe a afinidade de Pilatos para com a sua mulher e resolve se afastar de Jerusalém. Eis então que ele escolhe a cidade de Cafarnaum. Se estabelece em Cafarnaum, ficando distante de Jerusalém, a fim de poder melhor observar as atitudes de Pilatos e talvez encontrar com aquele Jesus. Eis que, chegando em Cafarnaum, a filha pequena, Flávia, segundo Divaldo Franco, Chico Xavier, lá atrás, começa a ter o seu estado de saúde piorado, né? Apesar de todos os recursos que ele poderia disponibilizar para a menina como senador romano, o estado de saúde dela se agrava. E eis então que ele pergunta para a filha o que ele gostaria que ela fizesse, o que ele poderia fazer. E a menina, Flávia, diz: procura Jesus, eu quero a cura. E para aquele senador orgulhoso, procurar Jesus era algo muito difícil. Afinal de contas, como senador romano, ele tinha acesso a praticamente tudo que se podia ter de mais inovador naquela época. Será que Jesus, um simples carpinteiro, poderia curar a menina? Mas diante de um pedido de uma filha, né, ele se rendeu. E aí então ele resolve procurar Jesus, até porque essa era uma missão que também incumbia a ele. Mas aonde ele ia encontrar Jesus? Jesus não tinha uma casa para morar. Jesus falava aramaico. Como é que ele iria se comunicar com Jesus? Como é que ele poderia obter algum diálogo? Enfim, ele resolve sair em busca daquele homem. E eis que naquele mesmo dia, narrativa dele, Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele encontra Jesus. Um encontro onde ele sofre um torpor e ele cai de joelhos. E quase que com uma linguagem do pensamento, Jesus diz a ele: senador, eu sei a que viestes. Tua filha já está curada. Ide. Mas ele faz uma advertência ao senador romano. Cumpre a ti, neste momento, ou no decorrer dos séculos, a sua transformação moral. Ele faz essa advertência para Emmanuel. Deixa de ser orgulhoso, homem.
né? Presta atenção no que realmente vale a pena. E quando ele chega em casa, a menina já começa a dar sinais de melhora. Em pouco tempo, Flávia está curada. Mas ele achava que a cura não adivinha daquele milagre de Jesus. Adivinha de todos os recursos que ele, como senador romano, havia disponibilizado para ela. Né? A mulher não. Lívia já tem ciência de que a cura fora promovida por Jesus. Mas Emmanuel, naquele momento, ainda não compreendeu e não entendeu aquela advertência que Jesus fez. O livro segue, a história é muito interessante. Jesus é levado ao Calvário. No momento da crucificação, Lívia tenta interceder. Afinal de contas, iriam crucificar um justo, né? Mas, infelizmente, Jesus é crucificado. E o mais interessante é que Públio Cornélio Lentulus, Emmanuel, naquela época, era a maior autoridade romana no solo de Jerusalém. Ele poderia talvez ter evitado. E assim como Pilatos lavou as mãos, né? Jesus é crucificado. Mais tarde, já é velho, cansado, ele começa a refletir quem era aquele Jesus que passara pela sua vida, que ele não havia compreendido naquele momento. E ele começa então a fazer essa reflexão. André Luiz e Caibar Schutel, em algumas das suas obras, falam da importância do momento da velhice. O momento em que o espírito está se desligando do mundo material e se preparando para chegar ao mundo espiritual. E ele então começa a refletir quem era aquele Jesus que interferira tamanha na sua vida, né? O fato é que ele desencarna no vulcão Vesúvio, naquela época. Na encarnação seguinte, ele já aparece como um escravo na ilha de Creta. É Nestórios, já convertido ao cristianismo. No decorrer dos séculos, como Jesus nos alertou, Emmanuel foi evoluindo espiritualmente até se tornar um mentor de Francisco Cândido Xavier. Veja, se nós olhamos para Chico e vemos um cidadão como esse, que nós ainda não compreendemos, nós ainda não identificamos, nós não sabemos quem é Chico Xavier, muito à frente do nosso tempo, né? Emmanuel era o tutor de Chico Xavier, né? Ele foi padre Manuel de Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, entre outras encarnações dentro do seio católico. O fato é que naquele momento em que ele encontrou Jesus, ele ainda não se converteu. Mas numa outra obra de Emmanuel, talvez a mais importante, na minha opinião, Paulo e Estevão, há uma outra narrativa extraordinária de encontros com Jesus. É Paulo. Paulo, batizado como Saulo, é um homem da lei que chega a Jerusalém para administrar o sinédrio romano, né, dos judeus daquela época. Ocorre que, quando ele chega a Jerusalém, eis que ele recebe a notícia de que na cidade havia um núcleo religioso chamado a Casa do Caminho, aonde homens estavam lá a pregar o Evangelho, a falar sobre um tal de Jesus que ele desconhecia, né? E então ele resolve ir até a Casa do Caminho. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, nos adverte que a Casa do Caminho não era apenas um núcleo de oração. Era um lugar onde se recebiam os mais desvalidos daquela época. Era uma casa de caridade. Lembrem-se, a fé sem obras é morta. O próprio Paulo asseverou isso posteriormente, né? E quando ele chega à Casa do Caminho, eis que ele se encontra com Estevão, o primeiro pregador da era cristã. E Estevão está a proclamar que o Messias já havia vindo. Nós estamos no ano 34. O Messias já havia chegado.
e havia trazido uma nova mensagem, diferente daquela até então da época em que se falava da lei de justiça de Moisés. Porque Jesus nos trouxe a lei do amor e da caridade, esclarecendo muitas das coisas ainda nebulosas, e nem todas foram esclarecidas naquele momento. Vide o Evangelho de João, eu rogarei ao Pai que enviará um outro Consolador. Falou sobre parábolas. Mas quando Paulo vê aquela palestra, aquele sujeito falando de Jesus, ele fica pensando que esse não poderia ser o Messias. Como Jesus poderia ser o Messias, se nem ele próprio se salvou? Se ele fosse o Salvador esperado, teria se livrado da cruz. E eis que morreu nela, com 2 ladrões. Não poderia ser-lo, né? E há aquele primeiro embate entre Paulo e Estevão. O fato é que Estevão é preso, levado ao seu Calvário e assassinado, apedrejado, né? E Paulo começa então a perseguir aqueles cristãos primitivos, porque aquilo ia contra o que ele pensava. Eis que então, a caminho de Damasco, quando ele está em busca de Ananias, às portas da cidade, um clarão à sua frente. Ele cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, aquela voz diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então ele responde: quem és tu? E a voz diz a ele: eu sou Jesus. Naquele momento, Paulo, de joelhos, diz a ele: Senhor, o que queres que eu faça? Diferente de Emmanuel, que naquele momento não se converteu, Paulo, ali de joelhos, diante daquela luz luminosa, transformou a sua vida. Eu costumo dizer, meus amigos, que todos nós temos a nossa estrada de Damasco, o momento em que nós fazemos a conversão. Nós podemos escolher, no decorrer dos séculos, como Jesus fez a advertência, ou hoje, que nós estamos tendo contato com o Evangelho. Eu me recordo que, alguns anos atrás, eu estive aqui numa palestra do Zé Carlos de Luca, no shopping Cidade. Ele veio autografar um livro, e alguém levantou a mão e perguntou para ele: De Luca, poderia dizer aonde nasceu Jesus? E aí então ele pensou e disse: meu filho, eu também já tive essa dúvida. Só que certa vez, estudando sobre o assunto, uma entidade se aproxima e pergunta: qual é a dúvida, meu filho? Aonde nasceu Jesus? E a entidade bondosa responde a ele: isso não importa. Importa quando Jesus nasceu no seu coração. Esta é a nossa realidade, meus irmãos. Quando Jesus nasceu no seu coração. Quando eu cheguei a uma casa espírita, católico, de família católica, todos na minha família são católicos, logo se vê que ninguém muda ninguém, né? E nós precisamos respeitar a individualidade de cada um, né? Quando eu cheguei a uma casa espírita, sentei para assistir uma palestra, e o palestrante falando de Jesus. Eu falei: Jesus eu já conheço. Eu não vim em busca de Jesus. Eu vim em busca de uma solução para o meu problema. A dor da alma. E aí então, quando ele começa a falar de Jesus, eu fico pensando: que lugar é esse? Meus amigos, a doutrina espírita nada mais é do que o cristianismo redivivo. Aquele proclamado por Jesus há 2000 anos e que nós não entendemos. Está lá no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos nossos amigos espirituais qual é o modelo e guia. E a resposta é Jesus. Eis o nosso conhecimento. Jesus nos trouxe a lei de amor e caridade,
nos trouxe todo o ensinamento, deixou o seu evangelho, não foi compreendido, visto que foi colocado na cruz. Eu fico imaginando que eu estava lá. Estava lá. Solta Barrabás. Né? É nós. Crucifica Jesus. E aí, pela lógica da reencarnação e pela misericórdia de Deus, nosso Pai maior, a oportunidade que nós recebemos para falar desse Espírito superior que é Jesus, não é? E nós estamos aqui para falar dele. Mas nós ainda não o compreendemos. Há 2000 anos ele chegou, foi crucificado, deixou a sua mensagem, fez as advertências, esteve entre nós, foi crucificado. Né? Falou em parábolas, deu o seu exemplo. E como eu disse lá no Evangelho de João, rogará ao Pai que enviará um outro Consolador. E esse outro Consolador, meus amigos, que nos é apresentado 18 séculos depois, para nós, enquanto espíritas, é a doutrina dos espíritos. Uma doutrina consoladora, que vem falar da imortalidade da alma. Mas aí alguém pode dizer, mas as outras religiões também acreditam na imortalidade da alma. As demais religiões acreditam. E nós respeitamos. Mas nós compreendemos que a morte do corpo físico é somente um momento de transformação, uma passagem. Tem alguém aqui que acha que não vai morrer? Todos nós. E nós não nos preparamos para a morte. Né? A gente se prepara para ir para a praia. Né? Pega a malinha, mas não se prepara para a chegada no mundo espiritual, sabendo que nós vamos chegar lá uma hora ou outra. E nós não sabemos a hora. Não é? Por isso nós temos que estar preparados. Nós temos que entender o que é a morte. A morte é só uma passagem desta dimensão física para um mundo de verdade, o mundo dos espíritos. Não é? Ah, mas aí alguém pode dizer, mas para onde que eu vou, hein? A resposta clássica do direito, depende. Né? Você pergunta para o advogado alguma coisa, ele fala, depende. Depende do quê? Depende do seu comportamento aqui. Da sua sintonia, das suas obras. Senão Deus não seria justo. Imagine eu, se praticasse as maiores atrocidades do mundo e ao final da minha vida pedisse perdão a Deus e tudo estaria salvo. Seria fácil, né? Mas não funciona assim. Não é? E se funcionasse, Deus não seria amor e justiça. Por isso nós precisamos compreender que se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos uma missão. Cada qual tem a sua. Né? Uns mais adiante, outros menos, enfim. Todos com um processo de evolução. Eis a nossa missão. Evoluirmos como espíritos. Melhorarmos. Chegarmos do lado de lá. Dizer, puxa, eu melhorei um pouquinho nessa encarnação. Né? Não foi muito, mas deu uma melhoradinha. Né? Já deu uma aliviada na conta. Né? E aí, quando a gente alivia uma parte, nós precisamos reencarnar. Porque Jesus asseverou, até o último J, até o último centil. Lei de justiça, meus amigos. O que fizemos, o que fazemos, devemos pagar. Não é? Lei da semeadura. Nós plantamos hoje, vamos colher amanhã. Ah, então quer dizer que se na vida passada eu matei alguém, eu vou ser assassinado nessa vida? Uma vez eu falei isso, a pessoa falou assim, mas então, será que eu vou morrer? Não estou dizendo isso, porque o próprio Jesus asseverou. O amor cura uma multidão de pecados. Nós estamos diante de uma conta corrente, débito e crédito. Se erramos, se falhamos,
e eu tenho certeza que falhei, não é? Senão eu não estaria aqui. Nós estamos tendo a oportunidade, pela misericórdia de Deus, para reparar os nossos erros, através do bem e da caridade. Eis porque Kardec fala, fora da caridade não há salvação. Não há mágica, meus amigos. A pessoa que chega a uma casa espírita, achando que será curado da dor, como eu pensava, se engana. Porque a cura está dentro de cada um de nós. O processo não é de cura, é de autocura. Ele tem que passar pela transformação moral. Plantar para poder colher. E quando nós compreendemos isso, e quando nós compreendemos que Jesus é o modelo e guia, é mais fácil. Porque a gente começa, então, a se desapegar de determinadas coisas e situações que nos prendem à matéria. Precisamos compreender que nós precisamos do dinheiro, nós precisamos dos bens materiais, nós precisamos trabalhar, mas que não vamos levar nada. Não vamos levar nenhum bem material, assim como também nós não podemos ficar aprisionados aos sentimentos. É o meu filho, é a minha filha. São espíritos diferentes. São individualidades. Eu tenho dois, completamente diferentes. Do mesmo pai, da mesma mãe, com a mesma família, na mesma escola, o mesmo núcleo familiar diferente. A minha filha mora nos Estados Unidos. Às vezes ela liga, quando ela liga, pai, estou em tal lugar. Manda foto lá. Ah, danada. Manda foto em tal lugar. O meu filho, se eu falar para ele que tem que ir para Soiaba, ele fala, nossa, mas é longe, né, pai? Tem pedágio. Eu falei, mas corta o pedágio, filho. Passa pelo lado ali. Né? Ou seja, é longe para ele. E nós precisamos respeitar. E aí eu pergunto, por que eles estão lá na minha família? Né? A vida não é um jogo de dados. Se eles estão lá, é por algum motivo. Por alguma situação. Ou para a evolução moral dele, ou para a minha. Lá no nosso Lar 2, no livro Os Mensageiros, nós falamos aqui, depois a gente foi assistir no cinema, era totalmente diferente, né? Eu passei por mentiroso. Não sei se você colocou essa palestra lá, não colocou, né? Eu vi a palestra lá. Aí o pessoal foi no cinema e falou, mas não é nada daquilo que você falou. Falei, mas o livro era esse. O livro era esse, o sujeito lá mudou a obra. Há uma situação muito interessante em que aquele casal lá, ele tem 3 filhos, né? Duas meninas eram oriundas da colônia Nosso Lar, junto com eles. E o outro menino, o Joãozinho, não. O Joãozinho estava lá, era para criar problema. O Joãozinho estava lá, que era para desenvolver a paciência dos pais. Né? Precisava estar lá. Né? Evolução do Joãozinho. Agora, a gente quer só flores na vida, né? Tem espinhos também. Ou seja, ele estava lá porque ele precisava daquela família para acolhê-lo naquela condição. Ou não é assim? E eu tenho lá na minha casa, gente, um Joãozinho. Ah, talvez até tenha mais de um. Né? E está lá. E eu tenho que conviver com ele. Né? Porque é meu filho. Por que ele está lá? Vai saber. Né? E aí a gente começa a compreender que nada é nosso. Que nós estamos aqui num processo evolutivo para começar a melhorar como espírito. Né? Que quando a gente começa a compreender essa realidade da vida, a gente entende que a dor que nos traz a casa espírita é simplesmente um reflexo daquilo que nós já fizemos. Assim como o corpo físico sofre e aparenta febre, quando a dor da alma se estabelece, nós estamos reparando os nossos erros.
Nós já estamos num processo de resgate kármico. Repito, se não fosse assim, Deus não seria bom. Agora, ele faz uma advertência. A ninguém é dado um fardo maior que se possa carregar. E nós temos um instrumento que nós não usamos com a regularidade necessária: a oração. Meus amigos, quando a dor se estabelece, a oração. André Luiz nos fala que nenhuma prece fica sem resposta, dependendo do merecimento daquele espírito. O que nós não podemos é querer barganhar com Deus. Ah, se o Corinthians for campeão, eu vou a pé até a Aparecida do Norte. Mas primeiro tem que ser campeão. Depois ele vai cumprir a promessa. Né? E não funciona assim. Faça jus ao merecimento. Trabalhe. A fé sem obras é morta. Coloque em prática. É o fato que nós não vamos sair daqui, eu pelo menos digo por mim, e ser santo. Não vou ser santo. Nem posso, estou aqui encarnado nesse planeta de provas e expiações. O tempo todo a gente é testado. Não é? O tempo todo. E a gente perde a paciência. A gente é testado o tempo todo. Quando lida com as pessoas, ou não é assim? No trânsito, na nossa casa, no ambiente de trabalho. É problema, gente. Para o nosso amadurecimento. Né? Agora, nós precisamos compreender que os problemas são de duas espécies. Os que nós podemos resolver e os que nós não podemos resolver. Aqueles que nós podemos resolver, nós temos que trabalhar na solução daquele problema. Aquele que nós não podemos resolver, entregamos na mão de Deus. A perda de um ente querido tem solução? É aceitar. Perdi o emprego. Levanta e vai trabalhar. Continua. Segue no teu caminho. Não é? Porque errar faz parte do processo. Mas persistir no erro é uma escolha do espírito. Ele escolhe estar naquela situação. Se vitimiza. Ah, a culpa é minha, eu ponho quem eu quero. Não é assim que funciona? Gente, precisa colocar em prática. E como eu disse, o tempo todo a gente é testado. Eu fui fazer uma palestra uma vez no centro aí, e do lado tinha uma igreja da congregação. Aí o nosso trabalho começava às 7h30, da congregação acho que começava mais tarde, né? Então eu cheguei e parei o meu carro ali, onde eu achei que era um estacionamento. Fui fazer a palestra. Fiquei 40 minutos falando de Jesus. E quando eu saí, tinha 4 carros atrás do meu. Eu falei, e agora? Ele falou, agora você tem que esperar. Tem que esperar acabar o culto aí para tirar o carro daí. Não tem jeito. E eu tive que ir lá, no mesmo momento, desenvolver a paciência. Sentar aqui e esperar. Não tem jeito. Né? A gente quer as coisas na hora. Ah, eu quero agora. Né? E não é assim que funciona. Olha a natureza, gente. Né? Olha os animais. A gente trabalha com as crianças lá no Leonor, ensinando eles com a natureza. Né? O como é bonito ver a natureza, que tem um momento certo, momento de regar, momento de plantar, momento de colher, não é assim? A gente precisa entender isso. Essa é a informação que o Espiritismo nos traz. Com simplicidade. Não adianta a gente complicar a situação da vida. Né? Nós é que complicamos o negócio. Aí o troço fica enrolado. Aí fica difícil de resolver. Né? Mas, se nós compreendemos essa realidade fática, é muito mais fácil encontrar Jesus. Não é? Porque aí a gente encontra com mais facilidade, com simplicidade, com paz de espírito, com humildade. Né? Quando nós olhamos para Jesus, o sujeito não tinha uma casa, não tinha um lugar para morar, não tinha 2 vestes, não tinha nada. O próprio André Luiz, quando chega lá no mundo espiritual,
É dito para ele, André, olha, aqui só tem uma casa, viu? Não tem casinha de aluguel para você receber. Só uma casa. Né? E nós não condenamos a questão do dinheiro. Só que nós precisamos entender que o dinheiro é um instrumento, é o sangue da sociedade. Ele precisa circular. Né? Nós precisamos do dinheiro. Né? Mas nós não podemos tornar escravo dele. Porque depois a gente vai desencarnar e nem do inventário vai participar. Não é verdade? Morreu, transmitiu a herança. No mesmo momento. Né? E a gente precisa entender isso. Né? Vai fazer para quem? Não é verdade? Então, gente, a doutrina espírita para nós é o Jesus que a gente vive. Aquele é 2000 anos. E quando a gente entender isso, fica mais fácil a gente colocar em prática o que nós estamos fazendo aqui. Pessoal, era isso que eu gostaria de falar na noite de hoje. Espero que eu possa ter trazido um pouco de informação, né? Porque eu me recordo, uma passagem do André Luiz, em que ele é chamado para uma palestra no mundo espiritual. E aí, então, nessa palestra, ele é convidado, né? E ele fica pensando, virá uma alta autoridade falar. E aí ele fica pensando, qual será o tema? Né? E ali, então, nas primeiras fileiras, aqueles que têm mais elevação, mas ele estava lá no finalzinho, lá que nem o Wilson estava atrás. Aí, quando ele chegou, o tema era Jesus. Né? No mundo espiritual. Gente, tá fácil. É a gente que precisa colocar em prática. Quer dizer, tá fácil, vírgula. Não tá fácil. Não tá fácil, porque, olha, eu vou falar para vocês, quando a gente sai, lidar com as pessoas, né, é difícil. Não é? Agora, isso não é um privilégio meu, né, de todos. Eu estou tentando pegar uma assinatura de uma senhora lá para regularizar o negócio do cedo lá, faz 4 vezes que eu vou lá. Eu falei, mas é a 4ª vez que eu venho aqui, senhora. Não, mas eu... Né, tem que ter paciência. E aí eu fico pensando, se eu não tiver paciência, eu vou ter que pagar a notificação, vai ficar mais caro. Então eu vou vir aqui outra vez. Fala, não, eu vou voltar aqui, pode ficar tranquilo que eu vou voltar. Né? E a paciência, para a gente poder entender o que nós estamos fazendo aqui. Beleza, gente? Obrigado. Vamos fazer a prece, Wilson? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Wilson, pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Querido Mestre Jesus, queremos lhe agradecer esse momento em que o Senhor próprio nos asseverou. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei lá presente. Sentimos a presença do nosso irmão maior, assim como os espíritos protetores dessa casa, nos ajudando e nos auxiliando, para que nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Agradecemos aos amigos espirituais, a esta casa que nos recebe, que nós possamos, Pai, compreender os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, a fim de nos tornarmos espíritos melhores. Que assim seja. Obrigado, gente.